Hoje você vai descobrir como eu saí dessa situação para essa situação em apenas 2 dias, através de implantes e coroas. Fica ligado até o final que você vai entender. Então, o que a gente tinha para resolver nesse caso aí? Dá pra gente perceber o seguinte: quando a gente pedia para esse paciente sorrir, ele simplesmente não sabia sorrir. Por quê? Os dentes superiores dele não mostravam, ele tinha muito desgaste. Então ele ia sorrir e ficava esse sorriso invertido, ao invés de sorrir e mostrar todos os dentes. Aí a gente pedia para sorrir e continuava dessa forma, porque ele não sabia, não tinha os dentes. Ele ia sorrir como? Se a gente aproximar e ver uma visão dentro da boca dele, a gente percebe qual o nível de desgaste que tinha nesses dentes, né? É um desgaste que já deve ter vindo ao longo de muitos anos, porque um desgaste desse aí não acontece de uma hora para outra. A gente já percebe também nessa imagem aí que um dia antes a gente já fez os implantes, né? Nessa região posterior aí, para poder levantar essa mordida dele. Por quê? Na imagem de baixo, que é essa aqui, vocês podem ver o seguinte: na hora que ele morde, como ele não tem os dentes da parte superior, a mordida dele fecha muito. Então, os implantes lá no fundo vai servir para levantar essa mordida, para caber os dentes que a gente tem que fazer aí na frente. E aí, aproximando, a gente vê o nível de desgaste que tem, como a mordida dele é fechada, e a gente vê também na região posterior os implantes que foram feitos, como eu falei. Para definir a altura que a gente ia levantar na mordida dele, a gente fez esse registro. É uma mordida em cera que o paciente morde para poder definir a altura dos dentes e o tanto que a gente vai aumentar aqui na frente. Lógico, teve todo um estudo do rosto do paciente, do sorriso dele, para definir como que seriam esses dentes aí depois. Então a gente fez a moldagem, mandou isso para o laboratório e o laboratório confeccionou os provisórios. Na verdade, o provisório, porque o provisório veio todo unido, que é essa peça completa que vocês estão vendo na imagem aí. Posteriormente, eu separei esse provisório em algumas partes. A gente fez os pinos de fibra de vidro da região anterior, dos 6 dentes que ele tinha na região anterior. Fizemos esses pinos para poder receber as coroas que iam encaixar depois. Aí a gente percebe nessa imagem os pinos antes de dar o acabamento e os munhões metálicos na região posterior, que a gente ia cortar para receber os provisórios. Aí uma imagem aproximada, né, já feito o acabamento dos pinos de fibra de vidro. E aí nessa imagem a gente vai ver como que eu defini aí como seriam esses provisórios. Na região posterior, os implantes que tinham sido feitos um dia antes tiveram um bom travamento, porém mesmo assim o ideal foi unir esses implantes, colocar esses provisórios todos unidos, né, que a gente vê nessa imagem aí. E na região anterior, eu preferi deixar unidos também 3 dentes de um lado, 3 dentes de outro. Por quê? O paciente, como ia ficar um bom tempo nesses provisórios, ia ficar até a época de poder fazer as definitivas nos implantes, que seria por volta, nesse caso, de 4 meses, eu preferi colocar os provisórios unidos, tanto na região anterior, 3 de um lado, 3 do outro, quanto na região posterior, né? 3 dentes posteriores de um lado, 3 do outro. Depois, esses dentes foram instalados, aí a gente já percebe, já instalados em boca aí, os 6 provisórios anteriores, como eu disse, 3 unidos de cada lado, e os provisórios posteriores. Aí a gente já tem uma visão mais aproximada dos provisórios instalados aí, 3 provisórios nas posteriores, né, e os 6 anteriores, 3 de cada lado posterior, já levantando a mordida dele para caber os dentes da frente, senão não caberia, né? Nessa região inferior, depois iria ser feito a mesma coisa. Seria no caso 2 implantes na parte inferior de cada lado, com provisórios imediatos para dar o suporte lá atrás. Aí uma visão aproximada, como é que ficou. Posteriormente a gente ia fazer um recontorno gengival nesse paciente, que se trata, como eu estou desenhando aí, ó. A gente ia levantar um pouquinho essa gengiva desses dentes aí, né, que ficou um pouco embaixo, para ficar com um tamanho melhor esteticamente, mas isso ia ser mais próximo da época das coroas definitivas. Outra visão aproximada que a gente está vendo aí, já com tudo instalado. E como é que foi? Quanto tempo foi feito isso? Em 2 dias. Em um dia a gente fez a moldagem, mandou para o laboratório. Enquanto o laboratório confeccionava esses provisórios, a gente fez a cirurgia de implante.
No outro dia, o laboratório entregou o provisório, como eu mostrei aquela hora, todo unido, e aí eu fiz a instalação e a captura nos implantes. Uma visão imediata aqui do sorriso do paciente. A gente vê que ele ainda não sabia sorrir, continuava com esse sorriso um pouquinho invertido, mas aí quando ele voltou para tirar os pontos aí uma semana depois, eu já consegui tirar uma foto melhor. A gente já vê aí que ele já sabia sorrir, que ele já tinha os dentes para sorrir, e nesse caso aí a gente pode pensar o quanto que ganhou, o quanto que esse paciente ganhou em 2 dias. Ele não sabia sorrir. Uma semana depois ele já sabia, já estava muito feliz, muito satisfeito, e eram só dentes provisórios. Isso aí mudou a vida dele por completo, né? Ele não precisava mais ficar com vergonha na hora de sorrir, na hora de se interagir com as pessoas de um modo geral, beleza? Isso aí foi um caso que foi um desafiador e que teve um resultado muito bom, porém só provisório. Esse caso ainda não foi feita a parte definitiva dele, beleza?